Desde já quero me apresentar, eu sou a Vânia Pombal, não é? Estou aqui com o digníssimo pastor da Caná, Inácio Zacarias, então poderei fazer algumas perguntas equivalente à primeira conferência, visto que a paróquia Fonte de Jacó programou uma conferência, começando hoje, dia 6, que vai até ao domingo, então nesse caso vou poder falar com o nosso pastor para dizer como é que pode ver ou conseguiu ver essa conferência, visto que hoje é o primeiro dia, pastor. Boa noite, irmã Vânia. Boa noite, caros internautas. A Paróquia Fonte de Jacó está de parabéns porque, ao projetar essa primeira edição da conferência paroquial, acaba sendo não só um trampolim para o alavancar de vidas espirituais, mas também a sua primeira edição marca-se no momento em que precisamos de muito ensinamento. Então, o primeiro dia foi um dia de muita nostalgia, um dia de muita alegria e de certeza que vai produzir frutos. Pastor Inácio, diga-nos só, como é que um líder pode ajudar os jovens na unificação da igreja? Olá, irmã Vânia, falar desse assunto unidade é um assunto indispensável porque o próprio Senhor Jesus Cristo tocou na sua oração. Então, todo que é líder deve saber que é facilitador. E ao ser facilitador, deve fazer o esforço de despertar nas pessoas o interesse de manter a unidade no coletivo, ou seja, numa organização. E o papel fundamental de um líder é maximizar o potencial das pessoas, de modo que ele se sinta capaz para cumprir a missão. Então, tudo isso vai depender de como o líder lidar. O relacionamento com as ovelhas é fundamental, mas também maximizá-lo, potencializá-lo para ele cumprir com a missão que foi estabelecida pelo Senhor. Dessa maneira, todos nós estaremos trabalhando para o mesmo foco, o cumprimento do ID e fazer discípulos. Então, nesse caso, defina-se só o que é líder. Faz favor, pastor. Como dissemos anteriormente, líder é facilitador, líder é orientador. Então, todo que é líder deve se entender como um facilitador, inspirador ou influenciador na vida dos outros. Muito obrigada, pastor. Obrigado. Então, essa é a definição de que é ser um líder. Então, é tudo isso que nós queríamos poder dizer agora sobre a primeira conferência e agradecemos a participação de todos. Eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho... desculpem. Eu transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste... Só uma paragem. Se você tem cantado aquela canção aí. Eu já estou cansado de viver neste mundo, vou-me embora, a minha terra é lá no paraíso. Nunca cantaram essa música? A pergunta que se coloca aí, vocês estavam cansados de viver no mundo? Principalmente eu como jovem. A vida que eu levo, não é que eu não quero que o Senhor Jesus volte, mas ainda está cuiá aqui na terra, não está cuiá. Jesus disse, não os tires do mundo, mas você que já quer sair do mundo, será que já completaste a missão? Ok, vamos continuar, versículo 16. Eles não são, como também eu não sou. Santifica-os a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para o que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a tua glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes. Amém? Amém. Queridos no Senhor, eu fico impressionado porque de todas as orações registradas na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e em particular do Senhor Jesus, esta, junto com a de Lucas 22, do versículo 39 a 42, essa é uma das mais profundas. Das mais profundas orações registradas de Jesus Cristo, só são duas. Esta, em João 17, e Lucas 22, 39 a 42. A pergunta é por quê? Em Lucas, Jesus ora tão profunda e intensamente, sem restrições, sem se guardar, ao ponto do seu suor se transformar no quê? Em quê? O seu suor se transformou em sangue. Isso chama-se oração profunda e intensa. A minha pergunta é, quem de nós, ao entrar na presença do Pai, já orou dessa maneira, de tal maneira, passo o pleonasmo, que o seu suor se transformasse em sangue? Por isso é que os comentaristas bíblicos acabam dizendo que essa é uma das orações mais profundas, começando com Lucas e em João 17, também é comparada como profunda porque nela Jesus faz a oração das orações. A oração que muitos teólogos, muitos comentaristas chamam de a oração sacerdotal, a suprema oração ou a oração da consagração. Nela, Jesus acaba então fazendo oração por si mesmo, oração pelos discípulos primitivos que estavam com ele naquele momento e também oração por aqueles que viriam a crer nele. Como dissemos, a oração reparte-se em três focos essenciais. A primeira é qual? A oração de Jesus por si mesmo. Depois, discípulos primitivos, nesse caso, aqueles que estavam com ele. E depois Jesus ora pelos futuros quê? É interessante que o maior missionário que já passou na história ou na humanidade não foi Paulo. Paulo foi o segundo maior missionário. Mas o maior missionário que passou na terra foi Jesus. Por um aspecto fundamental. Porque ele era um líder visionário com uma visão futurista. Ele sabia que o seu sacrifício não era só para trazer resultados na era presente, na era que ele viveu, mas tinha um impacto global. E Jesus queria realmente que a sua obra, que o seu ato salvífico trouxesse um impacto global. Por isso é que ele ora pelos discípulos primitivos que estavam com ele, mas depois a sua oração se estende por aqueles que haveriam de crer nele, por meio da mensagem que os discípulos iriam transmitir. Nosso foco no dia de hoje é falar sobre a oração de Jesus mais focada na unidade dos discípulos, para que eles fossem um, e esse um denota ligação, denota a comunhão, denota uma ligação tão intrínseca, tal como ele e o Pai eram um. Ou seja, Jesus estava tão interessado que os seus discípulos fossem um, tão unidos, de modo que se comparassem, que essa unidade fosse o reflexo da unidade da Trindade. Só existe dois tipos de unidade mais profunda. A primeira é da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a segunda maior ligação ou unidade chama-se a unidade entre os cônjuges, casados. Não existe mais na Terra, depois da Trindade, na Terra não existe uma maior ligação, uma ligação mais profunda do que a ligação de um casado, ou de um homem e uma mulher casada. Por quê? Porque eu posso ser tão unido com o irmão Pedro Mário, mas há coisas que a gente nunca vai partilhar. Eu posso ser tão unido com a irmã Elizabeth, mas há coisas que a gente nunca vai partilhar. Mas com a minha esposa, Nina Zacarias, eu consigo desfrutar, partilhar coisas que com os irmãos eu não partilho. Assim como a Trindade é unida de forma tão intrínseca, são ligados de forma tão intrínseca, Jesus orou com essa intenção, que nós, discípulos dele, fôssemos unidos de forma tão intrínseca, tão ligados, que nada pudesse abalar a nossa unidade, que nada pudesse desfazer a nossa unidade. Meus amados no Senhor, Jesus ao fazer essa oração, nós precisamos ter em atenção alguma coisa. Jesus sabia que haveria muitas coisas que beliscariam a nossa unidade. Jesus tinha em mente, futurista, de que muitos fatores, muitas causas poderiam beliscar a nossa unidade, a unidade dos discípulos. Por isso é que ele, antepadamente, antes que surgisse o momento, Jesus já está a orar para que o Senhor agisse em prol de quem? Do seu discípulo. E é aqui que eu gosto de aplicar. Seja como o Senhor
Anteveja os problemas. Há pessoas que, quando você pensa num problema, já dizem, não, está amarrado, vira a tua boca na praia. Não. Alguém que planifica deve sempre prever imprevistos. Alguém ao planificar, a fazer um plano, no seu plano deve constar sempre riscos, imprevistos. Porque você não sabe o que vai acontecer. Estás a planificar tudo muito bonito, mas você não sabe o que, é que vai acontecer ao longo da execução do plano ou do projeto. E Jesus, como um líder futurista, sabia muito bem que a organização que ele criou na Terra, que é a instituição distinta, sabia muito bem que haveriam fatores que beliscariam a unidade da sua igreja. Por isso é que ele antepadamente ora para que o Senhor velasse pela unidade dos discípulos. E há muita coisa que belisca a nossa unidade. Os irmãos podem citar uma delas, qual é? O que pode beliscar a nossa unidade, impedir que sejamos tão unidos. Como um dos fatores. Fofoca, a falsidade, isso na igreja não falta. A hipocrisia, mas inveja. Eu quero que os irmãos cheguem lá, aquilo que é patente na IEA mesmo. Qual é? Orgulho. Está faltando. Eu quero que vocês prestem. Misericórdia, Senhor. Os irmãos cheguem mesmo. Tudo que os irmãos estão a dizer são fatores que beliscam a nossa unidade, filho. Mas há um ponto assente na IEA que tem beliscado muito a nossa unidade. E que começa a ter na liderança da IEA. É só vocês verem, desde o topo, estamos falando no secretariado geral, até as lideranças regionais, vocês vão saber qual é esse fator que belisca a nossa unidade. Qual é? Qual é? Soberba não? Tribalismo. Quem falou tribalismo? É mesmo isso. Tribalismo. É interessante. Eu amo a nossa IEA. Mas eu não posso fechar os olhos às borradas que a nossa IEA comete. Quando foi em 2023, quando essa nova liderança surgiu, a primeira questão que eu coloquei quando vi o comunicado final é: se nós estamos a combater o tribalismo, estamos a nos estender por todas as províncias, por que a liderança, a nível do secretariado-geral, até as regionais, só são bacongos? Já se perguntaram por quê? Tribalismo. Estamos a lutar com isso, mas ainda é muito assente na nossa igreja. Secretário-geral é bacon, nós é que elegemos. Repito, eu não tenho nada, eu amo os bacongos até. Eu até parece que convivo mais com bacongo do que não bacongos. Então não olhe aqui para algo pessoal, mas é algo que nós estamos a refletir que belisca a nossa unidade. O ieto-muieto, befo-befo, tem beliscado muito a nossa unidade, meus irmãos. Isso é um fator assente na nossa igreja que precisamos todos nós trabalhar para mudar a atual situação na nossa igreja. Amém? Amém. Então, como já dissemos, essa é uma das orações mais profundas que Jesus faz, mas também o contexto dessa passagem, ou a ocasião de João 17, é uma ocasião de dificuldade para Jesus, de angústia, porque faltava poucos dias para ele ser entregue na mão dos pecadores. Okay? O contexto dessa passagem começa no capítulo 13 de João, onde ele tira as vestes exterior, estamos a falar da capa, a túnica, e vai lavando os pés dos discípulos, de modo que o Senhor dê esse exemplo aos discípulos a respeito de serviço cristão, a respeito de liderança que impacta, o que eu gosto de chamar de liderança transformadora ou transformacional. Em João 13, Jesus deu a lição, deu o exemplo, o que é realmente liderança que transforma ou que impacta vidas. A liderança não é você esperar ser servido. Liderança transformadora é sempre descer de lá e vir para a base e você servir os outros. Nunca se colocar no pedestal e pensar que você não pode descer. Não. Você deve olhar os outros no mesmo nível e esperar que todos realmente atinjam o seu potencial. Então, Jesus, sabendo que faltava poucos dias para ser entregue, sabendo disso, Jesus então fez essa oração para que os discípulos pudessem cada vez mais viver na unidade de espírito. Como dissemos, foi um momento difícil para o Senhor e faltava pouco tempo para ele ser crucificado e para ele completar a missão que recebeu do Pai. Já falamos também que essa oração se reparte em três. Primeiro, Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos seus discípulos primitivos e Jesus ora pelos discípulos futuros, aqueles que haveriam de crer nele em função da mensagem propagada pelos discípulos primitivos. Ou seja, não há um meio padrão que Deus escolheu para salvar pecadores, senão pela missão evangelística. O meio padrão que Deus decidiu usar
para atrair pecadores a Ele, a salvação é por meio da propagação do Evangelho. Não tem outro meio padrão que Deus escolheu. Isso não quer dizer que Deus não usa outros meios. Quando falamos de padrão, estamos a falar o meio mais comum que Deus usa para trazer pecadores ao arrependimento e à salvação. O que quer dizer, fortalecidos na unidade para cumprir a missão, se eu e o irmão não pregarmos o Evangelho, não testemunharmos o Senhor, vidas estão caminhando para o inferno sem conhecer a Cristo, sem obter a salvação. No domingo, encerramento do mês das missões na paróquia, eu estive pregando sobre missões é um projeto de Deus. Se o irmão, se a irmã não pregam o Evangelho, deve saber que vidas estarão caminhando para o inferno por culpa do irmão, por culpa da irmã, que não pregamos o Evangelho do Senhor. Porque muitos têm na mente de que a pregação do Evangelho é só para quem? Pastores, evangelistas, diáconos ou obreiros. Mas esquecemos que, como cristãos, nós somos representantes de quem? Somos representantes do Senhor. Representante de Cristo não é só o pastor, não sou evangelista, não sou diaconisa, não sou mamã, a esposa do pastor. Todos aqueles que se converteram ao Senhor são representantes de quem? Por isso é que Jesus orou em João 17. Pai, eu oro por estes discípulos, por esses meus aprendizes, por esses meus representantes que ainda estão na terra. Eu vou, mas eles ficam. E um detalhe curioso, que Jesus diz, eles não são do mundo, mas estão aonde? A ideia de Jesus é que enquanto não se completar a missão, é que a igreja não pare de permanecer no mundo. Por isso é que alguns gostam de cantar, ora vem, Maranata, Senhor Jesus. O que quer dizer que quanto mais propagamos o Evangelho, mais apressamos a vinda do Mestre. Então, se você já quer ir embora dessa terra de sofrimento, apressa-te em pregar o Evangelho. Deixemos que a missão, a missão dele, a missão evangelística, continue se estendendo a locais remotos que ainda não ouviram o Evangelho do Senhor. Queridos no Senhor, como dissemos, nós vamos então focar-nos na unidade que Jesus muito orou pelos seus discípulos. O mundo só dará crédito à igreja contemporânea, que é o conjunto de homens e mulheres que se converteram a Cristo e vivem de acordo com a sua palavra. Quando falamos de igreja, nunca podemos pensar que é denominação. Biblicamente, igreja é o conjunto de homens e mulheres que se converteram ao Senhor Jesus e vivem de acordo com a sua palavra ou vontade. Eu posso ser da IEA, mas não ser parte da igreja de Cristo. Posso ser da igreja Assembleia de Deus Pentecostal, mas não ser membro da igreja de Cristo. Porque só é parte da igreja do Senhor quem realmente se converteu a Ele e continua vivendo, observando os seus preceitos. Então, o mundo só dará crédito à igreja contemporânea. Quem é a igreja contemporânea? Nós, do século XXI. Diferente da igreja do século XX, do século XIX, da era primitiva. Então, a igreja, ou o mundo, quando falamos do mundo, estamos a falar o conjunto de pessoas que vivem fora do sistema de quem? De Deus. Não é um mundo como o cosmo criado, natureza apenas, não. Os seres humanos, aqueles que estão fora do padrão de Deus, esses são denominados como do mundo. Então, o mundo só dará crédito à igreja contemporânea, como deram crédito à igreja primitiva, os discípulos primitivos, se pautarmos pela unidade. Enquanto a igreja não viver plenamente unida, o mundo não saberá que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai através da nossa mensagem. Se nós não pautarmos pela unidade, se nós não pararmos de nos beliscarmos a nós mesmos, se nós não pararmos de enfofocarmos contra os outros, se nós não pararmos de ter inveja contra o outro, jamais o mundo conhecerá que nós saímos de quem? De Deus, que nós viemos dele. Só por meio da unidade é que seremos conhecidos como uma organização distinta na Terra. Sem unidade, o mundo nos verá como mais uma organização, como o CNJ, como o panafricanismo, como outras organizações existentes na Terra, que todos fazem com o fim último de angariar fundos para depois subtrair dividendos. A maior parte das organizações, até as ditas ONGs, as organizações não governamentais, também têm disso, infelizmente. Recolher fundos, adquirir fundos para depois subtrair dividendos. E a Igreja do Senhor, que é uma organização distinta na Terra, só será realmente conhecida pelo mundo como uma organização diferente se nós pautarmos pela unidade. Com base nisso, podemos convictamente afirmar que, se a conversão é o distintivo da salvação de um pecador, a unidade é o distintivo da Igreja de Cristo.
Se a conversão é a prova de que alguém realmente é salvo, a igreja só provará que de facto é a igreja de Cristo, que de facto é uma instituição diferente, se realmente pautar pela unidade. Esse é o nosso distintivo, como coletivo, não individual. Individualmente vocês vão saber se eu sou salvo ou não, através da minha conversão e produção de frutos dignos do arrependimento. Mas como coletivo, o mundo só saberá, as pessoas só saberão que nós somos igreja de Cristo, se realmente pautarmos pela unidade que Jesus orou. Uma nota importante: a conversão não é a causa da nossa salvação. Nós somos salvos por meio de quem? De Jesus. Jesus é a causa da nossa salvação. Para ficar claro, a conversão não é a causa da nossa salvação, mas é o estandarte. Estandarte é o quê? Bandeira. Assim como a Angola tem uma bandeira, que significa o estandarte, a prova, ou seja, é o nosso distintivo, é a nossa marca. Nós somos conhecidos através daquele estandarte. Cada país tem a sua bandeira. A pergunta é: qual é a bandeira da Igreja de Cristo? De que maneira a igreja é conhecida? De que maneira nós somos conhecidos pelo mundo? Como coletivo, não individual. Como essa organização, essa instituição distinta na Terra. Somos conhecidos de que maneira? É uma reflexão para todos nós. A unidade, como dissemos, não é a causa de sermos conhecidos, mas o distintivo pelo qual somos conhecidos como uma instituição credível e alternativa assertiva. Não basta ser uma organização alternativa, mas é preciso ser uma alternância assertiva. Muitos países mudaram de partido, mas não melhorou os países. Muitas organizações vêm, vão. Muitas empresas surgem e acabam. Nosso super veio com ar em Angola. Mas agora veio como acabou. Está sendo substituído pelo quê? Mangolê, Descontão. Veja aqui, os gestores, os CEOs, ou os donos, são quase os mesmos. Só está mudando o nome. Então, meus amados do Senhor, a igreja precisa de fato pautar pela unidade. A igreja, segundo a oração do Senhor Jesus, é conhecida como tal somente por meio da unidade. E Jesus insistiu muito na sua oração ao Pai para que os discípulos fossem um, como ele e o Pai eram não dois, um. A minha pergunta que eu coloquei no início: o que é distintivo? Por favor, vamos lá falar, não precisa apontar o dedo, né? Eu, como digo na Canaã, o nosso tempo vai demorar se os irmãos não colaborarem. Identidade, mas distintivo. Distintivo, o que é? Vocês já viram os agentes federais, ou os agentes da Interpol, ou da CIA? Agora não usamos muito esse tipo de distintivo, que quando vai no local só tira daqui e mostra assim. Se calhar o distintivo é o passe deles. Já viram, para quem vê muitas séries, é viciado em séries, já consegue. A gente só mostra, outros só fazem o blazer e já está logo aqui gravado. O distintivo deles. Então, distintivo é o quê? Para além de identidade? Algo que caracteriza, mas... Sim? Mas símbolo, ok? Muito bem. Distintivo é nada mais, nada menos, em resumo, identidade ou insígnia, ou prova, numa palavra mais simples. Distintivo é prova. Então, quando falamos de unidade e distintivo da igreja, estamos a falar a unidade é a prova da igreja. Ou seja, a igreja conhecida, a prova de que ela realmente é a igreja do Senhor, é a forma como os discípulos vivem, de forma tão unida, tão ligada, intrinsecamente falando. Porque nós tocamos lata. Eu sou da igreja do Senhor, nós, Paróquia Fonte de Jacó, somos a igreja de Cristo, porque está aqui escrito. Não, é pela forma como esses membros vivem, lidam diariamente um com o outro. Se a vizinhança aqui saber que o Tata Lula se dá mal com o nosso irmão Almeida, eles vão saber, mas que tipo de igreja é essa? Irmão Almeida, eu ouvi o teu irmão Lula, falou mal de ti, só porque falou, você vai deixar assim? E agitadores na igreja, ao invés de acalmar a situação, estão colocando mais lenha no fogo. Ô fulano, aquela irmã te falou também, estou vestido não está bom. Já está a provocar dificuldade na unidade da igreja. Então é preciso que cada um de nós, amados no Senhor,
saiba que distintivo nada mais nada menos do que é prova da nossa cristandade como um grupo existente na Terra. Para a nossa curiosidade, trouxe aqui 3 aspectos fundamentais que vai responder à segunda pergunta. Em que se baseia a nossa unidade? A unidade cristã se baseia em quê? A unidade da igreja é baseada em quê? Sermos um só. Sim, isso é unidade. Mas em que aspecto? Salvação, ok? Mas? Como? Ajuda, amor, a humildade. Muito bem. Ok, muito bem. Meus amados, eu trouxe 3 aspectos em que se baseia a nossa unidade. Primeiro, ter o mesmo propósito. A unidade da igreja é baseada no propósito de vida da própria igreja. O que quer dizer, remete-nos à questão seguinte: para que nós fomos feitos? Entendam que em indústria portuguesa para indica que? Finalidade. Ou seja, vamos abrir uma capela da Fonte de Jacó, um núcleo. A pergunta é, para quê? Só para aumentar mais a nossa estatística? Qual é a finalidade de abrirmos mais um núcleo? Esse responde o propósito da intenção da Fonte de Jacó abrir mais um núcleo. Se a igreja de Cristo, se os discípulos do Senhor que formam a igreja não vivem baseados no mesmo propósito, então nós não somos unidos. E qual é o propósito da igreja? Veremos mais para frente a respeito disso. Então, quando falamos de propósito, é sempre se colocar a pergunta: para que nós somos feitos? Ou, para que a igreja existe? Não por quê, mas para quê? Segundo aspecto da nossa unidade, ter a mesma missão. Não basta ter o mesmo propósito, mas é preciso termos a mesma missão. E aqui remete-nos à seguinte questão: qual é a razão da nossa existência como igreja? Por que nós existimos? Qual é o trabalho que Cristo, ou qual é a responsabilidade que Cristo incumbiu à igreja, que é o conjunto de discípulos, de homens e mulheres que se converteram ao Senhor? A unidade envolve ter a mesma missão. E, último aspecto, a unidade envolve valores ou princípios de vida. A minha pergunta é: o irmão Almeida a vida dele é baseada em que princípios ou valores? Pastor Zacarias, a vida dele é baseada em que valores? Em que princípios de vida? Que normas regem a minha vida? Tudo bem, eu sou Vimbundo, outros são Bacongos, outros são Chopes, outros são Ganguela, Nhanega, Quimbundo. Mas a pergunta é, nesse conjunto, nesse universo conjuntural de etnias, a igreja de Cristo, que cada um veio da sua etnia, é baseada por que valores? É guiada por que princípios de vida? Aqui não estamos a falar de que você é guiado pela cultura Bacongo. Como igreja do Senhor, a nossa cultura se tornou uma só. A cultura de quem? Do reino de Deus. Como igreja, nós somos chamados a viver de acordo com o mesmo valor. Não está Lula a dizer, não, eu sou Bacongo, então entre nós Bacongo, nós vivemos assim. Na igreja não vivemos assim. Na igreja vivemos de acordo com o que Cristo deixou para a sua igreja. Independentemente da minha etnia. Mas infelizmente, a nossa unidade também tem sido beliscada por isso. Fator étnico. Com base no que o apóstolo João registrou da oração de Jesus no texto em destaque, João 17, 10 a 23, mas na verdade nós vamos olhar para o texto todo, versículo 1 a 26. A unidade como distintivo da vida cristã, entendido como no coletivo, envolve 3 aspectos fundamentais e indispensáveis, que nós já temos uma pincelada, mas nós trazemos aqui de uma forma mais categórica. Os 3 aspectos fundamentais e indispensáveis da unidade da igreja, que é o distintivo, é caráter ou essência, missão e propósito de vida. Caráter ou essência, missão de vida e o propósito da nossa existência. Assim eu estou correndo. Ser unido em caráter ou essência, conforme os versículos 11, a parte meio, versículo 22, e eu quero aqui focar nos termos: sejam um
assim como nós somos, e transmitido a glória. Alguém pode abrir o versículo 11, a parte B, por favor? De João 17. Sei que não temos energia, mas para aqueles que têm um aplicativo de Bíblia no telefone, podem nos ajudar. Versículo 11, a parte B. João 17, versículo 11, a parte B. Alguém para ler, por favor? João 17, versículo 11, só a parte B. Deixa eu ver se realmente essa parte, não sei se é. Pode tentar. E eu, essa será que se fala eu já não? Sim, pode ler. Não é? E eu já não estou mais no mundo. Essa parte, pastor? A parte B é onde começa Pai Santo. Pai Santo? Então acho que ainda vou procurar, pastor. Ok. Quem vê, faz favor. Pai Santo, guarda o teu nome, que me deste, Sim. para que eles sejam um, assim como nós. Muito bem. Ok. Pai Santo, guarda-os em teu. Jesus tinha um entendimento de que o nome do Senhor, em hebraico, Pater, esse pai que ele chama Pater em hebraico, ou melhor, em grego, perdão, significa não só supremo, mas como o absoluto. Para Jesus, o termo pai, Abba em hebraico, Pater em grego, significava o supridor de todas as coisas. E quando alguém supria a necessidade de alguém, na mente de Jesus era: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Ou seja, eu sei que o teu nome tem toda a capacidade de fazer tudo na vida dos discípulos, porque eu estou a rogar. Não era magia para Jesus, mas ele acreditava que o nome do Senhor era suficiente para poder suprir as necessidades dos discípulos, sejam espirituais, psicoemocionais, como físicas ou materiais. Então, quando ele ora: Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um. A finalidade de Jesus era que os discípulos pudessem realmente viver a unidade na sua plenitude. Não de fachada, mas uma unidade real, verdadeira. Isso é tão interessante, porque quando o mestre ora por isso, é que ele na mente dele tinha: Senhor, eu sei que os meus discípulos só serão conhecidos se realmente viverem a unidade significativa. Eu sei eles como coletivo só serão conhecidos se realmente eles viverem o que realmente devem viver. Serem unidos em caráter. Aqui, caráter, meus amados do Senhor, ou essência, quer dizer viver expressando os mesmos atributos. Sabemos que existem dois tipos de atributos. Existem atributos comunicáveis e atributos que? Não comunicáveis ou incomunicáveis. Como é que estão a esquecer disso, então? Tenho que trazer aqui a teologia sistemática de Gruden ou Erickson. Então, em teologia sistemática, é uma disciplina teológica, estuda-se muito os atributos de Deus. E nos atributos de Deus, estuda-se os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles valores, são aquelas virtudes que Deus também compartilha com o ser humano, como o amor, paciência, humildade. Esses valores ou essas virtudes, nós também temos, assim como o Senhor tem. Mas os incomunicáveis, principalmente aqueles três: onipotência, onisciência e onipresença, só Deus tem. Esse é um atributo incomunicável que Deus não compartilha com o ser humano. Soberania, poderoso, esses são atributos incomunicáveis. Então, ser unido em caráter ou essência quer dizer viver expressando os mesmos atributos, os mesmos valores, as mesmas virtudes, ou expressando os mesmos frutos enraizados em nossa identidade ou em nosso caráter. Atenção, quem é cristão ou quem é cristã, quando se converte, ele recebe uma nova identidade. Essa identidade chama-se quê? Identidade quê? Cristã. O que quer dizer que quando nos convertemos, ao nos ser otorgada esta identidade, intrinsecamente ou automaticamente Cristo coloca as suas virtudes, os seus atributos em nós. De modo que, como crentes formando a igreja, cada um de nós deve expressar amor, deve expressar humildade, deve expressar justiça, deve expressar santidade, deve expressar paciência. Se nós não expressamos os mesmos valores ou o mesmo caráter, meus amados do Senhor, alguma coisa está errada na nossa conversão como cristãos. Se todos nós não falamos a mesma linguagem em termos de expressão de valores, então significa que essa igreja está doente, não está saudável.
Porque é para isso que Jesus orou, que eles sejam um. Essa ligação intrínseca é primeiramente em caráter ou essência. Ou seja, que eles sejam conhecidos como um só. Que ao ver o irmão Antônio Dembe, eles conseguem ver o irmão Zacarias. Não, esse aqui é cristão de fato. Veja só, que o que ele expressa é a mesma coisa que o outro expressa. Os discípulos em Atos foram chamados de cristãos pela primeira vez por causa da expressão de valores que eles manifestavam. Por causa da mesma virtude. Ou seja, o que Pedro expressava era a mesma coisa que Barnabé expressava. Era a mesma coisa que João expressava. As pessoas olhavam para eles, eles se amam como Jesus lhes amou. Eles são humildes como Jesus era humilde. Não, eles oram uns pelos outros. Estamos a expressar o mesmo valor. E a pergunta é, será que nós somos unidos dessa perspectiva, em termos de caráter ou essência, de quem realmente nós somos cristãos? É uma coisa para nós refletirmos. Outro aspecto que nós falamos da unidade é acerca da missão, ser unido em missão. O versículo 10, o versículo 14, o versículo 18 e 21 nos comprovam essa realidade. Então vamos ler por questão de tempo. A missão da igreja, qual é a missão da igreja mesmo? Qual é? Pregar as boas novas. Mais alguém tem outra noção? Outra ideia? Qual é a missão da igreja? Visitar os... Ouvir, construir templos. É isso também? Se calhar é mesmo, pode falar à vontade. Construir templos não é missão da igreja? É ou não? Construir escolas não é missão da igreja? Deixa-me vos dizer que realmente estão errados. Jesus nunca orientou os discípulos para construir templos, para construir escolas. Não quer dizer que a igreja não pode fazer, mas essa não é a nossa real missão. Infelizmente, a igreja contemporânea do século XXI prende-se mais no aspecto social do que na sua essência, a missão evangelística. Está mais preocupada em construir bons templos, bonitos, o que é bom para o nosso conforto na adoração. Está mais preocupados em construir escolas para angariarmos fundo para o cumprimento da missão, o que é bom. Estamos mais preocupados com o aspecto social e nos esquecemos que a igreja só surgiu essencialmente para o aspecto espiritual. Ponto de ordem, estamos em desordem ou quer uma palavra? Ok. Então estamos em ordem, pode ceder a palavra. Obrigado. Nesse aspecto que vai aqui a destacar em relação a não é missão da igreja construir templos, construir escolas e outras ações sociais. Penso que o Evangelho ou a estratégia do Evangelho é o mesmo. Então, aquela igreja ou aquela denominação que a sua missão principal é o Evangelho, pregar o Evangelho, que constrói templos para o fundo da igreja, é que deveria estar errada. Mas aquela igreja que constrói templos por uma estratégia do Evangelho, porque é diferente, o Evangelho desenvolveu da maneira como a igreja primitiva, as limitações que tinha em termos de teologia, não sei que o pessoal agora faz 5 anos a fazer cursos. Agora, essas escolas que são construídas, se é para a estratégia do Evangelho, táticas de evangelizar mais, prender mais almas para Cristo, não sei se estaria errado. Meu pai, se calhar, vai poder explicar melhor essa analisação que fez. Se meu amado, é Marcial, né? Marcelino. Quase esqueci o nome. Se prestou atenção, eu não disse que a igreja não pode construir templo, não pode construir escola, mas me referi à missão fundamental da igreja, é a missão evangelística. Ou seja, vou mais longe, pode escandalizar alguns. Jesus não veio na terra morrer por ti para te dar casamento, para te dar filhos. A missão de Jesus para ir na cruz não é para me dar carro ou uma casa. Isso pode ser uma consequência do meu relacionamento com Deus, mas não é a causa de ter levado Jesus na cruz. Por isso é que as pessoas reivindicam: Senhor, a tua palavra diz, se nós cremos, o Senhor me daria carro. Mas está escrito aonde então? Assim? Outros até oram, recitam muito Mateus 6,33. Meus irmãos, volta as suas perguntas, que é para não alongarmos o tempo, ok? No final teremos perguntas e respostas. Alguns gostam de citar Mateus 6,33. O que é que diz? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu ouvi 2 versões. Todas as coisas, outros disseram todas. A Bíblia diz que estas coisas. Não perca de vista isso para não falar que Deus está sendo injusto contigo. A promessa de Jesus é: não te faltará o básico para a sobrevivência. Agora, se eu conseguir carro, é como eu disse, é consequência do meu relacionamento e também minha fadiga no trabalho para conseguir aquilo.
Mas se eu não tiver carro, se eu não tiver... Glória a Deus, aleluia. Se eu não tiver casa própria, glória a Deus, aleluia também. Se eu não tiver casa própria, não quer dizer que Jesus está sendo injusto comigo, porque a promessa dele é: e estas coisas vos serão acrescentadas. A melhor forma de entender o texto é você olhar para os versículos acima do 33. Que estas coisas são essas. Jesus foi muito bem específico. Então, mais uma vez repito, a missão fundamental da igreja não é construir templos. Caná está construindo. E eu quero que a gente termine o templo, mas não é a nossa missão fundamental. Se eu me foco mais na construção do templo, esqueço da propagação do evangelho, que é a missão evangelística, eu não estou a fazer nada para o Senhor. Estou só a fazer para a minha congregação ter mais um conforto e lá se prender e não sair para as ruas. E é isso que falta na igreja contemporânea: invadirmos as praças, os mercados, os autocarros e pregarmos o evangelho. É isso que está a nos faltar. Então, meu amado irmão Marcelino, é exatamente isso. Se a igreja descura da sua missão fundamental, que é a missão evangelística, tudo o que fazer estará desassociado do ideal de Deus. Tudo. Ok. A missão da igreja é tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido, e a unidade dos seus discípulos é que manifestará ao mundo quem realmente o Senhor Jesus é. E Jesus orou isso: o mundo conhecerá, saberá quem eu sou, quando os meus discípulos viverem em unidade. Em unidade. Ele orou: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que quer dizer que a nossa unidade é fundamental para Cristo ser conhecido. Se eu, o irmão, a irmã, nos combatermos, nos beliscarmos, só estamos a retardar a missão evangelística. Só estamos a impossibilitar que Jesus seja conhecido por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E por último, então, ser unido implica estar ligado ao mesmo propósito. O que quer dizer ser unido em propósito? O propósito dos cristãos, pelo qual Jesus orou, é de glorificar a Deus, viver para o louvor dele, identificando-se com Cristo, atingindo a imagem do varão perfeito. Romanos capítulo 8, versículo 29 fala sobre isso. Cristo morrer na cruz, a finalidade disso é que nós nos parecêssemos com Ele. Ele queria que nós tivéssemos a mesma imagem. Imagem não fisionômica, mas a imagem em termos de caráter. Jesus, ao morrer por nós, Ele queria que nós fôssemos iguais a Ele, parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Então, o propósito quer dizer viver para a glória de Deus, viver para o louvor do Senhor, viver se conformando à imagem do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo Jesus. Como gesto de conclusão, meus amados do Senhor, em sua oração, Jesus focou-se muito na unidade dos seus discípulos, porque ele sabia que o mundo só conheceria os cristãos como seus seguidores e como uma instituição alternativa e assertiva se eles vivessem como um, tão intrinsecamente ligados como o mundo não pode ser nem fazer. Vejamos, certa vez na grelha, em memória dizia: estamos juntos, mas não estamos quê? Só estou a imitar a voz dele para saber o que é uma grelha. Essa era uma das marcas de uma grelha. Estamos juntos, mas não estamos misturados. E eu cresci com essa ideologia, que eu não podia estar com crianças. Antes de me converter para Cristo, criança não podia estar no mesmo sítio que eu estava. Eu sempre dizia: ei, caçulas, cuidado, já estamos juntos, mas não estamos misturados, sabe? Eu levei isso para a vida toda. Mas a unidade não existe estar junto e não estar misturado. Unidade não é isso. Unidade significa nos misturarmos nas mesmas questões, nos envolvemos no mesmo propósito, na mesma missão e nos mesmos valores de vida. Não existe isso: estou a comer com o irmão Pedro Mário, mas nós não temos o mesmo propósito de vida. Se somos cristãos, a missão envolve estar juntos e estar o quê? Misturados. Isso é unidade, meus amados do Senhor. Não existe unidade e não ter o mesmo propósito, a mesma missão e expressar os mesmos valores de vida. É algo que o mundo não consegue fazer. O mundo consegue beber juntos, consegue ir às festas juntos, mas depois daquilo, cada um na casa dele. Mas nós deve ser diferente. Entre nós, a unidade deve se basear nesses três aspectos: missão, propósito e valores ou princípios de vida. Eu paro por aqui, passo a palavra à nossa moderadora para o momento de perguntas e respostas. Foi uma dissertação muito bem conseguida e obrigado desde já. E também agradecemos a organização do evento
por terem escolhido o pastor Inácio Zacarias, a quem eu tenho já, em princípio, muita consideração e admiração. Com relação à palestra, eu apenas tenho algumas questões que eu queria entregar, e se o palestrante puder nos responder, tudo bem. Se também não puder, às vezes há questões que nós perguntamos que são muito desconfortáveis e colocam as pessoas num dilema, né? Conhecemos a igreja que temos, mas acredito eu que são leves. Sobre o regionalismo que se falou, que é um fator que mina a nossa unidade como igreja, e eu concordo plenamente. Ainda bem, vindo Zata Lula, isso é um Concordo. alívio para mim, né? Concordo plenamente. Nós hoje temos, a igreja evoluiu, já estamos há mais de 15 anos com Elavoco, Pongoloco, agora Elavoco, mas ainda assim, os dois pastores da Zona Sul são ainda pessoas da etnia Kikong. Eu não consigo compreender isso, porque aqui isso é possível. Da mesma maneira que acontece com a região, por exemplo, as regiões do interior do Zaire, não terem tido pastores regionais vindo de outras partes, só são mesmo das zonas de origem. Eu acho que para construir a unidade deveríamos tentar evoluir para isso. Hoje me alegro que eu vejo que o pastor José Jorge está em Cabinda, e hoje é um pastor paroquial da paróquia, uma das maiores paróquias da região de Cabinda, do Ngoio, né? Agora, a questão sobre o regionalismo, o tribalismo, não será esse um problema promovido pelas próprias lideranças da igreja? É um problema do povo ou é um problema da liderança? Essa é uma questão que eu queria. Não sei se é desconfortável para o pastor, essa mesma questão. Não será que há uma elite na igreja que se beneficia com o regionalismo e o tribalismo? É uma questão. Do ponto de vista, essa é a segunda questão. Do ponto de vista prático, como é possível? Que caminhos a procurar para evoluirmos até a unidade que pretendemos? O palestrante dá uma unidade que diz que temos que ter o mesmo propósito e temos que trilhar a mesma causa. Está tudo bem, aqui nós entendemos, é tal como disse um pastor batista, de que uma igreja com propósito, né? Só consegue avançar se todos estiverem imbuídos no mesmo propósito. Mas que caminhos? Que medidas? Que procedimentos devemos trilhar para atingirmos ou para evoluirmos até a essa unidade? Essa é uma questão que eu também queria. Para finalizar, há alguma relação entre a liberdade e a unidade? Ok. Há alguma relação entre essas duas coisas? Se estamos numa igreja onde eu não sou livre de exprimir o que eu penso, o que eu acho, a minha visão como igreja, isso pode minar a unidade ou não? Muito obrigado, pastor. Obrigado. Até o educador cristão também quer bombardear. Não, pode passar na irmã Elizabeth. Aí foi ultrapassado? Ok. Queria parabenizar o pastor pela palestra que foi muito bem dada. O pastor falou sobre 3 aspectos fundamentais da unidade da vida cristã. Falou sobre o caráter, a missão de vida e o propósito da existência. Eu queria saber qual é a diferença de missão de vida e propósito de existência. Qual a diferença? Qual a diferença entre propósito e missão? Ok. Muito obrigado a todos que puderam questionar e pelas contribuições também, já no início da preleção do irmão Marcelino, pela avaliação do nosso irmão Tata Lula. Louvado seja Deus por todos. Queremos começar com o nosso irmão Marcelino. Não sei se eu peguei bem, mas
Como entender o tema da abordagem do preleitor? Nesse caso, o tema está unidade distintiva da vida cristã com a abordagem que traz mais numa perspectiva coletiva e não individual. Sobre vida cristã. Esse tema que está ali, né? Sim. Certo. A rúbrica que está ali, não. Obrigado. A rúbrica que está ali é a vida cristã. É individual ou coletivo? Não, é individual. Caracteriza tipo cada pessoa, a vida cristã de cada pessoa. Agora, isso aqui aplica-se à Bíblia. Ok. O João na Ilha de Patmos, Daniel na Copa. Só que quando o pastor, né, faz a apresentação, desde o devocional da Senta, sua filha. desenvolvimento, toda a apresentação, faz um coletivo. Agora, como o pastor mesmo é que trouxe esse tema, será que não poderia fazer esse enquadramento Ok. antes que trouxesse? Vou respondê-lo com Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que vem com uma pergunta. Irmão Marcelino, como é que a igreja vivia a vida cristã? O termo só está vida cristã. De que maneira a igreja vivia a vida cristã? Na unidade, essa é a apresentação que o pastor fez. Essa é a apresentação que o pastor fez. A apresentação que o pastor fez fazia-se na igreja primitiva de Atos, fazia-se em Salmo 133, com bom encontro suave, De reunião. em quase tudo que lemos e o que o pastor apresentou. Mas o tema que está ali não se baseia nessa perspectiva, se baseia na perspectiva a vida cristã de cada pessoa. Por isso que eu trouxe a questão, porque a tua perspectiva é individualista. Não, é o entendimento que o irmão Marcelino tem do tema na perspectiva individualista. Quando eu trouxe a abordagem, por isso que eu fiz a questão primeiro, para depois entrar no tema e mostrar que o distintivo, primeiro o segredo de compreender o tema tens que ir por adjetivo, unidade. Não podes falar de vida cristã individual quando falar de unidade. Unidade sozinho não é indivíduo. Eu sozinho não sou unido. Você quer contraste. Filha, senta só, vai na tua mão. Mas a rúbrica que está em frente, depois dos dois pontos. A rúbrica que está em frente é distintiva nessas 4 palavras dele. Distintivo da vida cristã. Sim. Já caracteriza o individual. Não, irmão. Não. Mas aquela Seria bom definir o que é distintivo. Por isso é que eu... Como seria definir o que É exatamente. Por isso é que nós já havíamos dito. O que é distintivo? Distintivo é estandarte, é insígnia ou, em outras palavras, é prova. Ok? Prova a identidade. Como a frase é única, não está dividida. Unidade, 2 pontos. A frase continua. Distintivo ou prova da vida cristã. Eu sei que o irmão Marcelino está olhando a perspectiva individual, conforme está o tema. Mas o segredo de perceber na vida cristã coletiva é o termo unidade. Eu sozinho não sou unido. Entendo a tua perspectiva. Mas o que eu quero trazer aqui, o entendimento do tema não é nessa perspectiva individualista. Se eu começo com unidade, distintivo da vida cristã é a vida cristã no coletivo, o termo unidade. Exatamente. Então começa da ponta para o início. Vais conseguir compreender melhor a vida cristã. Porque às vezes o tema, quando alguém pensa no tema, a ideia é trazer um pouquinho de não facilitação, para não estar tão claro. E eu gostei do teu questionamento, porque mostra que estás atento no tema. Mas o ideal é, se eu tenho unidade, sozinho não sou unido, eu tenho que trazer a vida cristã na perspectiva do coletivo. Por isso é que a abordagem toda descambou para o coletivo, nunca para o individual. Eu entendo, mas eu só considero que a história está fazendo um enquadramento para que assim possa ser para o coletivo. Mas, como está escrito, a rúbrica está ali, conforme a rúbrica está ali, embora que tenha ali a expressão pressuposto de unidade, isso quer dizer que há um contraste entre essa primeira parte, unidade de 2 pontos, distintivo da vida cristã. Há um contraste. Qual é o contraste? Aquele pressuposto caracteriza o coletivo, mas o que está em frente, depois dessa unidade de 2 pontos, caracteriza não, vida cristã é vivida na perspectiva individual como coletiva. Nunca pode descurar disso. Sim, Tata Lula. Quando vejo distintivo, eu acho que o termo distintivo é uma propriedade que deriva da distinção. Algo que é distinto dos outros. Se eu tenho algo que, por exemplo, mas eu tenho aquela... A cruzeta. O outro também tem cruzeta. O outro tem cruzeta, então aquilo é distinto deles. Quer dizer, há uma coisa distinta dos outros. Distintivo é sempre uma coisa que um grupo carrega distinto dos outros. Não é só grupo, é sinal. Não é que falou assim. Eu posso ser a única pessoa nessa terra com um sinal. Isso é distintivo.
Eu posso ser sozinho, a nível de toda a terra. Está tudo bem, mas como é que é esse distintivo? É isso que eu penso que eu vou explicar. Então, tipo, vamos supor que tiramos a questão da distintivo da vida cristã. Você pode aplicar para duas questões. Ou é coletivo, Ou individual. mas nesse caso, como tem unidade, já Descama para o... é para unidade. Tata Lula, isso para lhe fazer perceber. Vou entrar primeiro na questão linguística português. Há termos que vêm no particular que é aplicável tanto para o plural quanto o singular. Ok? Tipo vamos falar de feijão. O termo feijão nunca vai aparecer feijões. Mas por si só está no individual ou no particular. Mas, aplicado a um grupo, como foi a minha abordagem, unidade, o feijão sempre vai entrar no coletivo. Então, a vida cristã, o termo vida cristã, sempre é aplicado em dois sentidos, individual quanto coletivo. Por isso que eu fiz a questão, como é que a igreja vivia a vida cristã, não as vidas cristãs. Se a unidade é um espírito, se aplica a João ou a qualquer outro. No individual, o distintivo dele é a fé que ele mantinha no Senhor. No individual. Não, a individualidade, meu Marcelino, não fuja disso. O termo vida cristã aplica-se em dois sentidos, individual e coletivo. Por isso que eu fiz a pergunta, como é que a igreja vivia a vida cristã? Era pautada pelo quê? Unidade. Ok? Mas isso podemos discutir, nós formos para não roubarmos tempo. É abrangente, claro. Não individual. Ok. Outra, a nossa bandeira é a conversão ou é Cristo de fato? É nesse sentido. Sim, sim. Deixa-me só voltar aonde eu coloquei essa afirmação. Para estar mais claro aqui. A conversão não é a... ok. Com base nisso podemos afirmar convictamente que se a conversão é o distintivo da salvação, mais uma vez, entenda distintivo como prova ou marca ou sinal. Para mim saber que o irmão Marcelino é salvo, eu tenho que saber que ele passou pelo processo de conver esse sinal. Não, individual. Não perca disso, estamos falando de conversão. Agora, está bem, pastor? O pastor aqui afirma, ainda mais escrito, que Sim. a conversão é o distintivo da salvação. Sim. Isso não vejo confusão nenhuma. Ou seja, quando falamos de distintivo, estamos a falar de prova ou sinal. Como é que eu vou saber se o irmão Marcelino é salvo ou não? Todo mundo tem que passar pela conversão, pela salvação. Ok? Esse é o sinal. Agora, para a vivência da vida cristã, para o mundo saber que essa realmente é uma igreja de Cristo, vai ser pelo quê? O sinal vai ser o quê? A unidade, pelo qual Cristo orou. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, Senhor, a prova da igreja, que realmente é minha agência, será a unidade. É o próprio mestre quem disse, não fui eu que inventei. É nesse sentido, entendeu? Cristo, claro, é o baluarte, é a nossa bandeira. Mas aqui o aspecto não é a igreja, a distintivo é a conversão. Estamos falando do indivíduo. Para mim saber que eu sou salvo, ou o irmão Marcelino é salvo, eu tenho que saber que ele passou pela conversão. Houve essa mudança de rotação 360 graus. Se houve, então é salvo. Se não, não é. Estamos, né? Obrigado. Ok. Irmão Lula, quanto ao problema do tribalismo? Primeiro, dou graças a Deus porque não sou o único que averigua isso na Igreja Evangélica de Angola. E Tata Lula é conhecido como um dos críticos na Igreja Evangélica de Angola. E ele concorda que ainda temos essa questão do tribalismo ou regionalismo. Estamos de acordo. Quando eu falava sobre a questão que belisca a nossa unidade, e Tata Lula questiona esse tribalismo ou regionalismo é um problema causado pela liderança da igreja, por uma elite da igreja ou pelos membros no geral? Eu não quero ser tentado a responder por mim mesmo essa questão. Ainda bem que estão a gravar mesmo. Para mim, eu olho para as duas alas. Infelizmente, temos líderes que têm visão tribalista. Por isso é que o pastor Barros, quando ascendeu ao trono em 2015, não é? E depois, com a renovação do mandato, sempre ele trazia a unidade institucional. Ou seja, não devemos ter uma visão setorial, mas institucional. De modo que eu, Bacongo, eu, Ovimbundo, eu, o Quimbundo, não pode pensar que a nossa ala é que governa a igreja. Mas, infelizmente, a praxis tem sido diferente. Então, eu olho por esses dois aspectos. Tem líderes que são regionalistas ou tribalistas, apresentam isso pela sua vivência, mas tem membros que também manifestam esse tribalismo.
E nas nossas igrejas não faltam os grupinhos. Aqueles grupinhos sempre, infelizmente, têm estragado muito a igreja. Então, eu quero me limitar a isso ali, não ir além, porque senão vou ser tentado. A teologia da IEA gera tribalismo? A pergunta é qual é a teologia da IEA? Já discutimos isso na Jesus e Fé. Qual é a teologia da IEA? Nós não sabemos qual é a teologia da IEA. Sim, mas a pergunta é qual é a teologia da IEA? O irmão Dembe tem a sua teologia. Eu, por exemplo, tenho uma teologia reformada calvinista. É a minha teologia que abracei. Há quem a teologia dele é arminiana. Mas a pergunta é, a Igreja Evangélica de Angola pauta-se por que teologia? Nós não sabemos. Ela só diz que somos do ramo batista, mas que no estatuto, ramo batista, entre outros. Mas qual é a nossa teologia? Não diz isso. Não, se falar de calvinismo até pior, não precisamos entrar por ali. Aí ela não sabe. Não sabe. Tem líderes que sabem sua linhagem teológica, tem liderados que sabem. Mas no coletivo, eu gosto muito da Igreja Presbiteriana em Angola. Eles têm a confissão de fé. Todo membro no catecismo até isso. Nós somos de linhagem teológica reformada calvinista. Queremos que a salvação não se perde. Cremos que é a profissão de fé deles. Baseada no catecismo de Westminster, na confissão de fé de Wittenberg e assim diante. Mas nós não temos isso. Cada membro bebe de várias águas. Por isso é que nós discutimos muito. Será que na nossa igreja, e o regional falou disso no encerramento do Congresso da Família Pastoral, na nossa igreja, depois de se ler a mensagem, ou da pregação, nós não aplaudimos. Mas tem os colossos da IEA que nos habituaram a aplaudir a mensagem. A pergunta é, como é que nós nos identificamos? Aplaudimos ou não aplaudimos? Cada líder faz da sua maneira. Ok, vamos... Tata Lula, está convencido? A minha resposta? Não vou convencer mesmo porque é uma perspectiva individualista, então não vou conseguir satisfazer. Do ponto de vista prático, como é possível evoluirmos a unidade pretendida? Ou seja, que caminhos, medidas ou procedimentos para trilharmos o mesmo caminho da unidade? Mais uma vez, primeiro, o instrumento pelo qual todos os cristãos devem basear a sua unidade é a Bíblia Sagrada. Se nós descurarmos, por isso é que eu disse, devemos expressar o mesmo valor, a mesma virtude. E tudo isso é produzido pela Sagrada Escritura. Se eu não obedeço a palavra do Senhor, de certeza que eu não vou viver como os outros vivem, baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Então, os três, isso é uma das perguntas que também virá. Quando falamos dos três focos, não é base. Propósito, missão e valor não são bases da unidade. Nós falamos que são elementos. Deixa eu só ver aqui. Focos, eu chamo até de foco. Ok, eu chamei de aspectos fundamentais. Aspectos, não a base. Esses aspectos fundamentais é que nos levam a viver a unidade pretendida. Quando falamos de propósito, mais uma vez, a fonte de Jacó existe para que fim? Os membros da fonte de Jacó existem para que fim? Glorificar a Deus. Esse é o nosso maior alvo. Não é dar de comer aos pobres. O nosso maior foco, a nossa maior finalidade de existência como igreja é glorificar a quem? É viver para o louvor de Deus. Essa é a nossa finalidade. Agora, a missão, que é evangelística, o evangelho como é integral, para além da parte espiritual, eu vou dar de comer quem tem fome, como Jesus disse. Eu não vou ver meu irmão Dembe a passar fome e vou dizer, vou orar por ti, vai só, Deus vai te abençoar. Eu tendo alguma coisa em casa de dar de comer. Isso não é evangelho. O evangelho é integral. Quando falamos integral, ele abarca a pessoa toda e toda a pessoa. Então, se queremos viver a unidade pretendida, devemos passar por esses três aspectos fundamentais. Propósito de vida da igreja, a missão da igreja e os valores que a igreja deve se pautar. Estamos? Para terminar, irmã Elizabeth André, qual é a diferença entre propósito de vida e missão de vida? Primeiro, gosto sempre de dizer, quando falamos de propósito, a pergunta que deves colocar sempre é, qual é a finalidade disso? Eu existo para quê? Não por quê, para quê? Para que eu fui criado? Para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para louvar o Senhor. Deus me criou com essa finalidade. A missão, aí é que vai entrar a vocação. O que é que eu tenho que fazer aqui na terra? A razão por que eu fui criado.
Eu estou na terra para fazer o quê? Qual é o trabalho específico que eu devo fazer aqui na terra? Ao nascer de uma mãe e de um pai, o que é que Jesus quer que eu faça enquanto cristão? Isso vai se chamar missão. Missão de vida. Que entra a vocação. Ok. Para além do ministério geral que nós temos de pregar o evangelho, todo mundo tem que pregar, mas há uma missão específica que me foi dada. Eu sou pastor, se calhar o outro é engenheiro. Não, Deus quer que ele seja empreiteiro de obras. Porque vocação não é só estar na igreja, diácono, evangelista ou corista. Vocação é o conjunto de habilidades que Deus disponibilizou para nós executarmos dentro da nossa área de atuação. Isso é vocação. A pergunta é, Deus me criou para fazer exatamente o quê? Eu não devo ser mais um na terra. Eu devo ser alguém para fazer a diferença. Ok, Deus está me chamando para a política, mas para ser como outros políticos corruptos, políticos que só querem realmente encher os seus bolsos, ou para fazer diferença e ser significativo na mudança de vida dos angolanos. Essa é a minha missão. Sim, irmão Marcelino. Propósito. Eu primeiro nos perguntou que não vi diferença. Agora, será que não é uma questão de retórica? Esse termo propósito, para nós os cristãos, né? Formos a nos basear nos termos que estão escritos na Bíblia. Penso que esse propósito entra no que é missão. Ok. Quando o pastor fala, no fundo, não tem alguma diferença. Okay. Pode ser que propósitos são termos, né? São termos do conhecimento secular, e ao fim e ao cabo, se formos a fazer uma relação com o termo missão, está dentro. A pergunta é, irmão Marcelino acredita que linguisticamente falando, propósito e missão é a mesma coisa? Não nessa perspectiva, é na perspectiva de nós, os cristãos. Okay. Ao definirmos missão e ao definirmos propósito, não é diferente. Como é que o irmão Marcelino define propósito e missão? Mesma coisa para ti? Na perspectiva de cristão? Ao fim e ao cabo. Ok. São dois termos que estão intrinsecamente ligados. Ou seja, se eu tenho um propósito de vida, a minha missão nunca vai descurar do meu propósito. Tudo o que eu fazer deve estar voltado para o meu propósito de vida. Repito, o termo-chave para entendermos propósito é finalidade. Missão é razão. O irmão Marcelino, ok, foi feito por Deus, mas com que finalidade? Com a missão de adorar a Deus. É a mesma coisa. Não. Se isso pode ficar mais visível, falando da parte de Deus, qual é a missão que Deus, pelo qual me fez, qual é o propósito pelo qual Deus me fez? Vai ser a mesma coisa. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos já para finalizar, para não prolongarmos a conversa. Você acha que Deus deu missão a todo ser humano de testemunhar? Ao longo da Bíblia, vês que todo ser humano, Deus lhe deu a missão de falar em nome dele? Vai responder que não. Não, a Bíblia é clara em dizer isso. Vai responder que não. Só para te fazer perceber que missão e propósito estão intrinsecamente ligados, mas são termos distintos. E para compreender, eu nasci e posso não ter uma vocação própria. Missão está mais próximo ao propósito. Quando falamos de vocação, entende de vocação que é pastoral, porque vocação é serviço. Nunca esquece isso. Não pode olhar a vocação como aquilo que Efésios diz, né? Sou apóstolo, profeta, pastor, doutor e mestre. Não. Vocação é serviço. Ou seja, para que foi inclinado para fazer. Isso é missão. Agora, a finalidade da minha missão qual é? É ali. Você tem um trabalho, mas qual é a finalidade do trabalho? É só isso, irmão Marcelino. No fundo vai dar coisa que tem diferença, ok? Muito obrigado pela atenção dispensada, meus amados no Senhor, e devolvo a palavra à nossa moderadora.